Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 19, nós lemos assim: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor agora possa vir nos levar à verdade. Que o Senhor venha me empoderar para que eu possa pregar com poder. Nos dê ouvidos para ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar essa noite. O texto que nós lemos hoje, ele é muito rico e trata de várias doutrinas. Está falando, é claro, sobre a nossa justificação e também sobre a nossa condenação como raça humana, como seres humanos. Toda a raça foi condenada através da desobediência de um só. Eva foi enganada, mas Adão expressamente desobedeceu. Ele optou por desobedecer. E devido à desobediência de um só, então veio toda a queda e a condenação. Mas hoje eu quero focar numa frase e uma doutrina que nós temos no versículo 19. Toda a vida cristã, ela gira em torno de ser útil e ser usado por Deus. Deus nos salva não apenas para nos livrar do inferno e da condenação, mas para sermos úteis. Semana passada nós mencionamos, como a Bíblia fala, que nós somos libertados do pecado para sermos servos de Deus. E nós lemos aqui que a vida cristã, ela é uma questão de obediência. E sem utilidade para com Deus, a vida cristã é como uma árvore sem fruto. É como uma nuvem sem chuva. Não tem sentido, não tem o porquê. Algo está faltando, algo está deturpado. O alcance e a extensão da obra de Deus é imensurável. O que Deus pode fazer através de uma alma rendida e obediente à sua vontade, junto com o seu poder, não há limite, não há como medir. E por esse mesmo motivo, muitas vezes pode parecer um tanto intimidador para nós estarmos diante de um tão grandioso Deus, um tão grandioso plano, um plano tão extenso e magnífico, e quando nós olhamos para a nossa pequenez, as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo intimida, aquilo amedronta, e nos dá um senso de impotência e até um senso de desânimo, dado a tarefa que está posta perante nós. Como exemplo, lá em Marcos 16, versículo 15, nós vamos ver agora algumas metas e expectativas que Deus tem. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo, toda criatura, é muita gente, é muito chão. Mas esse é o escopo, isso é o que Deus quer que as suas igrejas façam. É meio intimador, e a gente fica meio, é sério isso? Será que não é talvez uma expressão, uma figura literária, uma força de expressão? Não, isso é literal. Deus quer que nós vamos para todo mundo e pregamos para toda criatura. Essa é a extensão do plano de Deus. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus quer que a gente vá por todo mundo, pregue para toda criatura, e quer que todos sejam salvos. Todos.
Deus quer que todo ser humano na face da terra seja salvo. Em Gênesis 12, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, isso que é Deus falando a Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Esse é o escopo. Nosso Deus é grandioso e o escopo, a amplitude, o alcance do seu plano é imensurável. Ele quer abençoar todas as famílias. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que nós vamos em toda a terra, pregar a toda criatura. Grandes planos. Atos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A igreja deve anunciar todo o conselho de Deus. Infelizmente hoje existe grande desequilíbrio. Existem algumas igrejas que escolhem um nicho, escolhem um setor. Não, aqui nós concentramos em louvar a Deus. É importante louvar a Deus? Claro que é, mas esse não é todo o conselho de Deus. Tem igreja que se concentra em uma área, mas não é todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus é você ensinar toda a palavra de Deus de forma equilibrada, de forma contextualizada e de forma ampla. Todo o conselho de Deus. Mas pastor, como é que eu vou entender? Sabe como? Aos poucos. Eu sei que é difícil você acreditar nisso, mas quando eu nasci, eu não nasci sabendo a Bíblia de capa a capa. Quer ficar surpreso? Eu ainda não conheço a Bíblia de capa a capa. Que outra surpresa? Eu nunca vou conhecer a Bíblia de capa a capa. Mas só porque nós temos limitações, não quer dizer que nós devemos, então, dobrar os braços e falar, bom, já que eu não posso pregar para toda a criatura, já que eu não posso ser uma bênção para todas as famílias, eu não vou fazer nada. Então, todo o plano de Deus depende da nossa obediência. E como são grandiosos os planos, como podemos então chegar às altas expectativas que Deus tem? Mateus 28, versículo 20, conhecida como a grande comissão, ela termina com uma frase muito importante. Ela diz assim: eis que estou convosco. Deus não manda a gente, Ele vem junto conosco. Quando nós saímos por todo o mundo, pregar toda a criatura, para ensinar todo o conselho de Deus, para que toda a família seja abençoada, quando nós obedecemos, quando nós saímos para pregar e fazer discípulos, Ele está conosco. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, mas é o poder e a capacidade de Deus. Em Filipenses 2, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Marque bem esse versículo, Filipenses 2,13. Está dizendo que Deus vai nos dar vontade e poder para fazer a vontade dele. Vou ler de novo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer. Você pode querer, desejar, ter vontade de fazer a vontade de Deus. Quem dá esse querer não vem de nós, vem de Deus. Deus dá tanto querer, mas Ele não dá vontade e deixa a gente abanando as mãos. Tanto o querer quanto o efetuar. Ele dá o querer e Ele dá o poder para efetuar. E esse desejo de fazer a vontade de Deus, esse poder para fazer a vontade de Deus, que vem de Deus, ela vai ser contingente à nossa obediência. Quando nós obedecemos Deus, Ele nos dá um desejo, um apetite, uma vontade de fazer a vontade dEle, e junto com o apetite, o desejo e a vontade, Ele dá o poder para efetuar. Mas como eu disse no início, tudo gira, tudo depende na obediência. Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra,
para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Está falando a mesma coisa. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes. Deus quer nos aperfeiçoar, nos equipar, nos habilitar para fazer toda boa obra. E toda boa obra de alcançar o mundo, toda criatura, todo homem se salve, que toda família seja abençoada. Esses planos magníficos e nobres e altos e gigantescos são capazes de serem cumpridos através do poder de Deus, que está disponível através da obediência. Obediência é a chave que abre as portas do poder de Deus. A desobediência trava, tranca as portas do poder de Deus e do querer fazer. Nós podemos ter o poder de Deus, mas sem querer. Eu posso ter muito dinheiro no meu bolso, mas se eu não tenho vontade de te ajudar a pagar uma conta ou comprar alguma coisa, o dinheiro vai ficar aqui, ó. Eu tenho que querer. Não adianta. Meu irmão, se eu tivesse dinheiro, eu comprava isso para você. Se eu tivesse dinheiro, mas você não tem. Querer e poder sozinhos não vale grande coisa. Agora, querer e poder juntos é eficaz. E nós temos isso disponíveis a nós. Deus está conosco. Hebreus 13, versículo 5 fala: nunca te deixarei, nem te abandonarei. É triste que nem todo crente pode falar isso de volta para Deus, né? Nem todo crente pode honestamente olhar para o rosto de Deus e falar: Deus, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E mesmo quando nós deixamos e abandonamos e damos as costas para Deus, mesmo assim, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Porque Deus é fiel. E esse poder de querer está disposto através da obediência. A obediência de um é o nosso tema de hoje. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Hoje eu vou falar sobre a obediência de um. A obediência de um. Pela obediência de um, muitos podem ser abençoados. Temos inúmeros exemplos na Bíblia, não vamos nos deter, mas temos Davi e Golias. A obediência de um jovem, Davi. E a desobediência de todo o exército que não tinha vontade, nem o poder de resolver o probleminha chamado Golias. Davi não, Davi tinha poder, tinha querer, foi lá e resolveu o problema. Nós temos o exemplo de Daniel na cova dos leões, a obediência de um, o testemunho de um. Aqueles leões eram mantidos em estado de semi-morte, famintos, constantemente famintos, nunca alimentados plenamente, para sempre estarem com fome, para quando era colocado alguém ali na cova dos leões, eles atacariam. E no entanto, lá colocaram Daniel, e de manhã o rei foi lá, perguntou: Daniel, o teu Deus te protegeu? Viva para sempre, ó rei, mas o meu Deus me livrou da boca do leão. Sabe o que é isso? Obediência. Obediência. Ele se recusou e Deus, pelo seu poder, o guardou. José do Egito livrou não só a sua família, mas todo o seu povo, devido à obediência. Se recusou a ficar amargurado e revoltado, mas seguiu firme, fiel a Deus, e Deus o abençoou e o exaltou. Temos Abraão, o pai da promessa. Nós temos Noé, o fiel pregador. Uma pessoa. Só Noé e sua família. Só José salvou o restante dos integrantes de sua família. Só Abraão iniciou aquela jornada. A obediência de um, por uma única pessoa, pode vir grande diferença na vida de muitas pessoas. Foi um menino, um jovem que entregou 5 pães e 2 peixes,
que alimentou a multidão de milhares de pessoas. Um jovem. Só basta um. Mas pastor, como pode um jovem com 5 pães e 2 peixes alimentar tanta gente? Ele tinha um desejo. Quem colocou aquele desejo no seu coração, sabe quem foi? Foi Deus. E aqueles poucos pães e peixes viraram sobra. Recolheram 12 cestas de restos. Mas como é que recolhe 12 cestas de restos se tinha 5 pães e 2 peixes? Pois é, o poder de Deus. Ele poderia ter dito, eu tenho um desejo de ajudar, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O que isso vai fazer com tanta gente? Que foi justamente o que os discípulos disseram. Falei, mestre, tem um jovem aqui, mas ele só tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa multidão? Jesus falou, não esquente com isso. Separe o pessoal. Ele agradeceu e falou, agora distribua. E a comida se multiplicou. Sabe o que é isso? A obediência de um. A obediência de um. Deus usou apenas 12 homens para transformar o mundo. 12 homens, literalmente, transformaram o mundo de forma poderosa. Todo o poder, toda a utilidade que Deus tem para nós, depende de uma coisa, da obediência de um. Basta um. Olhem comigo para 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, e olhem comigo no versículo 3, onde nós lemos, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. A obediência de um em pregar o evangelho. A obediência de um em pregar o evangelho. Note que aqui usa a palavra se ainda o evangelho está encoberto. Não é para o evangelho estar encoberto, mas se ele ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Pastor, o que quer dizer a palavra encoberto? Exatamente o que diz. Ele está encoberto. Alguma coisa que está por cima. E o ganhador de almas, o evangelizador, ele simplesmente vai lá e descobre. O que estava escondido, ele vai descobrir, vai tirar a tampa, tirar a capa, tirar aquilo que está cobrindo. É a obra do evangelizador. Pessoas estão indo para o inferno todos os dias, porque morrem sem Cristo. Para eles, o evangelho está encoberto. Muitos, possivelmente, lhes foi descoberto e eles rejeitaram. É uma possibilidade. Mas, infelizmente, a grande maioria nunca teve o evangelho descoberto. Foi no dia 21 de julho de 1991 que eu tive o evangelho descoberto. Alguém descobriu o evangelho e eu fui salvo. Se você foi salvo é porque alguém se deu o trabalho de ser obediente e descobrir, mostrar o evangelho. E sem esse descobrir, ninguém é salvo. Deus optou de usar o seu povo, nós, para descobrir o evangelho. E se ele ainda está encoberto, como nós lemos aqui, é para os que se perdem. O que está em jogo é a perdição eterna de milhões, e por que não dizer bilhões, de pessoas. Não está encoberto porque é difícil. A salvação é uma das coisas mais fáceis e simples na terra. Basta você colocar a sua fé, a sua confiança na obra que Cristo fez na cruz. Ele deu a sua vida perfeita, sem pecado, para pagar o nosso preço. O preço para ir para o céu é uma vida perfeita. Vida perfeita quer dizer, do dia que nasceu até o dia que morrer, não cometer nenhum pecado algum. Não de ação, não de omissão, não de palavra, não de pensamento, não de nada.
Só tem uma pessoa que se qualifica: Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, morte de cruz. E pela sua morte ele pagou o nosso preço. E o Evangelho é isso, gente. É muito simples. Você não precisa fazer um curso, fazer isso e ler livro. É muito simples. É você entender que você é um pecador, que você não tem como se salvar e alguém pagou o seu preço. E você aceitar, você colocar a sua fé, a sua confiança. Todo mundo tem fé. Ninguém tem mais fé do que ninguém. A Bíblia fala que Deus deu a cada um uma medida de fé, um tanto de fé. Uma porção de fé. A diferença vai vir onde você coloca essa fé, em que você confia. Tem gente que confia em religião, confia em si mesmo, nas suas boas obras, na sua bondade. Acha que vai merecer ir para o céu porque vai fazer isso, deixar de fazer aquilo. Muitos confiam porque foi batizado, não confiam porque frequentam essa ou aquela igreja. Isso não salva, nada disso salva. São coisas boas, mas não salva. O que salva é confiar, colocar fé no que Cristo fez. Mas alguém precisa ir lá e descobrir. A gente coloca fé nessas coisas que eu falei, porque o Evangelho para elas está encoberto, está escondido. Só bastaria os crentes obedecerem. Só basta eu e você obedecer. Mateus 28, 19. Jesus falou: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele falou: façam isso, e eu estarei do seu lado. Obedeçam, que eu vou dar o desejo e o poder para vocês fazerem. Tudo gira em obediência. Olha comigo para João capítulo 13, versículo 15. Estamos vendo a obediência de um. Só basta a obediência de um, não precisa esperar 2, 3, 4 mil. Tudo começa com um. A obediência de um em pregar o Evangelho, a obediência de um no bom exemplo. Olha o que fala João 13, 15. Jesus falando: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Jesus nos deu exemplo. Para quê? Para a gente ficar batendo palma? Jesus é o máximo, Jesus é o cara, Jesus é o bom. Não. Ele nos deu exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. Mas pastor, eu não sou Jesus, eu não sou filho de Deus, como que eu posso fazer isso? Jesus mandou, não mandou? Jesus nunca nos manda fazer algo que nós somos incapazes de fazer. Tipo, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Impossível, não é impossível porque ele mandou. Serás uma bênção para todas as famílias da terra. Impossível, é possível porque ele falou que é o que ele quer. E ele nos deixou o exemplo para que a gente faça a mesma coisa. Jesus é o nosso exemplo. Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se. Falando de Cristo. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente, a palavrinha-chave aí. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se Jesus se humilhou, nós devemos nos humilhar. Se ele foi obediente, nós devemos ser obedientes. Quantas vezes o orgulho vem e toma conta do nosso coração? Eu não preciso disso. Eu não vou fazer isso. Eu não me vejo. Sabe que Deus está pouco ligando para o que eu e você nos vemos ou achamos? Temos que ser obedientes. Com obediência vem querer. Com obediência vem poder. Sem obediência você não vai ter desejo, vontade de fazer nada para Deus. E nem o poder de fazê-lo. Tudo depende da obediência. Como Jesus foi o nosso exemplo, que foi obediente. Já houveram crentes, irmãos nossos, antepassados e presentes,
que foram obedientes até a morte. Pode ser que um dia nós sejamos chamados a sermos obedientes até a morte. Mas eu te digo uma coisa, se você não é obediente o bastante de abrir a sua Bíblia, você não vai ser obediente até a morte. Se você não é obediente o bastante para vir para o culto, para evangelizar e pregar e ser uma testemunha, você não vai ser obediente até a morte. Muitas vezes nós crentes temos ideias românticas de se entrasse alguém aqui na igreja com uma arma e falasse quem é de Cristo desse lado e eu vou matar, e eu iria correndo para aquele lado. Iria correndo para aquele lado o quê? Iria mesmo? Será? Será que nós iríamos correndo ao encontro da morte por Cristo? Será que faremos isso? Eu não estou dizendo que sim, que não. Eu nunca me vi nessa situação. Eu gosto de pensar que se isso vier a acontecer, eu teria nobreza de espírito e coragem, caráter cristão, de falar, eu sou. Se isso vai me ganhar uma bala, mete bala. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei. Eu nunca estive em tal situação. Mas eu digo uma coisa, a pessoa que não é obediente para fazer as coisas mais básicas e rudimentares, certamente não vai colocar o seu pescoço no bloco pelo nome de Cristo. Se a pessoa não tem tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de vir para a igreja, se não tem tempo, como você concebe que um dia, se chegar a hora, entre a cruz e a espada, você vai escolher negar o seu Salvador ou não? Jesus falou, quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. É o mesmo princípio. Se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, como seremos fiéis nas coisas grandes? Obediência de um em dar bons exemplos. Os nossos passos falam mais alto do que as nossas palavras. É triste, mas hoje em dia eu vejo no meio cristão muito falar, muita boca, muitas palavras, muita espiritualidade verbal, mas na prática é só palavras. Isso não é um bom exemplo. Um bom exemplo é dado não em palavras, mas em passos, em atos, em verdade. Mateus 15, versículo 8. Este povo, Jesus falando, se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que eu acabei de falar. Muita palavra, muita boca, muito pouco coração. Sabe por que tem pouco coração? Falta de obediência. Porque quando tem obediência, ele vai efetuar o querer, como também o efetuar. Quem obedece tem desejo de fazer a vontade de Deus. Jesus falou, esse povo me honra com os lábios e com palavras, com a boca, mas o coração, de onde saem todas as fontes da vida, as decisões, as escolhas, os apetites, isso está longe de mim, é só isso. Não deve ser algo raro ou uma exceção o crente querer servir a Deus. Não deveria ser uma regra ou exceção haver um desejo ardente no coração do crente. Não é desejo ou exceção, essa deveria ser a regra, essa deveria ser o normal. Mas infelizmente não é. Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Todo mundo não. Alguém está imitando você. Alguém em algum lugar, talvez você nem saiba, mas alguém está imitando você. Alguém está olhando para você e aprendendo do seu exemplo. Seja ele um bom ou mau exemplo. Na sua casa, os seus filhos estão olhando para você. Eles estão vendo como você age e, mais importante, como você reage. Quando vem problemas, dificuldades, a quem você corre, a quem você recorre. Os irmãos na igreja, no trabalho, na escola, na sua família. Pastor, eu tento falar de Jesus para minha família, mas não tem jeito. Claro, eles veem você faltando no culto toda semana.
Eles veem que você não tem desejo algum para as coisas de Deus, que você é mais carnal do que espiritual. Aí você vai falar para eles de Jesus, eles não vão te ouvir. Semana passada falamos sobre, lembrai-vos da esposa de Ló. Lembra quando Ló foi falar para os seus genros sobre o juízo vindouro e eles disseram, você está brincando, Ló? Você, Ló, vem falar de Deus? Você está de brincadeira? Sabe o que é isso? Não tinha testemunho algum. Não tinha bom exemplo algum. Todos nós somos exemplos. Disso não podemos ter escolha. A nossa escolha é se vamos ser bons exemplos ou mau exemplo. Mateus 5,16, Jesus falou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Os homens ao seu redor, as pessoas ao seu redor, estão vendo suas boas obras? Estão glorificando a Deus? O que mais tem no mundo é crente dando mau exemplo. Terrível. Terrível. Muita gente não quer saber de Deus ou igreja pelo mau testemunho de outros crentes. Ah, crente é fofoqueiro, crente é hipócrita, crente sabe uma coisa? Muitas vezes é verdade. Crente é veaco, não paga a dívida. Está lá o cobrador na sua porta todo dia. Aí você vai falar para o seu vizinho de Jesus? Vizinho, escuta você. Isso aqui é um exemplo, viu, gente? Não sei de nada, não. Escuta você brigando aos berros, jogando panela, quebrando prato de casa. Aí você vai falar do amor de Cristo e como Cristo mudou o seu casamento. Perde-se o poder pela desobediência. A obediência de um em atos de amor. Êxodo 2, versículo 6. Êxodo 2, 6. E abrindo-a, viu o menino, e eis que era menino, e que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus, é este. Aqui está claro falando sobre Moisés. E como a princesa, a filha do faraó, estava se banhando no rio, e se deparou com Moisés no cesto que a mãe dele, Josebete, tinha feito, colocado ele no rio, por ordem do faraó, que mandou jogar no rio. Ela jogou no rio, só não jogou sem um barquinho. E ela encontrou, e ela falou, esse daqui é um dos filhos dos hebreus. Ela sabia que o pai dela, o faraó, havia mandado matar os meninos hebreus, mas ela, movida de compaixão, fez o quê? O tomou para si e o criou como sendo filho dela, dentro do palácio do faraó. Sabe o que é isso? É um ato de amor. Ela arriscou, ela podia ter se encrencado com o pai dela. Eu não mandei matar os filhos dos hebreus, porque você está criando um. Como é que tem um do meu palácio? Como é que é essa história aí? Ela não tinha nada a ganhar e tudo a perder quando acolheu o pequeno Moisés. Sabe o que é isso? É um ato de amor. Sem retorno, sem interesse. Um ato de amor que fez uma grande diferença na vida de Moisés, claro, que morreria de outra forma, do povo judeu, mas todas essas bênçãos dependem de uma só pessoa, a obediência de um. O que você fez, faz ou vai fazer, em termos de diferença na vida de alguém? Uma pessoa pode fazer essa diferença. O mundo está cheio demais de pessoas buscando apenas aquilo que é bom para eles. O que diz respeito a eles, o que eles vão ganhar, o que eles vão lucrar, o que eles vão beneficiar. E se não houver lucro, benefício ou ganho, não estou interessado. A diferença pode vir pela obediência de uma pessoa. Uma única pessoa. Olhe comigo para encerrar essa noite, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 37.
Estamos vendo a obediência de um, como uma pessoa, eu, você, um de nós, pode fazer uma grande diferença. A obediência de um a evangelizar, a diferença de um em dar bons exemplos às pessoas ao nosso redor, a obediência de um em atos de amor e rendição, a obediência de um em demonstração de coragem, a obediência de um em demonstração de coragem. 1 Samuel 17, versículo 37, diz: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. A obediência de um jovem. Davi aqui era adolescente. Adolescente. Mas a obediência de um teve um grande impacto devido à sua coragem. Há ocasiões em nossas vidas que nós precisamos tomar decisões corajosas, decisões difíceis. Toda decisão corajosa, toda decisão sábia é baseado em princípios. Como assim, pastor? Se nós vamos tomar decisões baseadas em emoções ou sentimentalismo, nunca vai ser uma escolha corajosa ou sábia. Escolhas corajosas, escolhas sábias são baseadas, são tomadas em princípios. Princípios, não interessa o resultado, não interessa o preço, interessa o princípio, é certo ou errado, agrada ou desagrada a Deus. Não é baseado em conveniência, em facilidade, nas consequências, não é baseado no nosso medo, mas é baseado em princípios. E temos que ser obedientes aos nossos princípios, e os nossos princípios devem vir deste livro, a palavra de Deus. Às vezes, tomar decisão, a gente faz assim, né? Está ventando, o vento está soprando, que direção? Ah, tá, hoje eu vou fazer assim. O que eu vou ganhar com isso? Vai ser difícil? Eu vou gostar? Vai fazer cosquinha em mim? Eu vou ganhar alguma coisa? É conveniente ou vai atrapalhar o meu chi? Pois é, quando a gente pensa com os princípios errados, nós vamos tomar decisões erradas. Sempre. Sempre. Todas as vezes. Uma demonstração de coragem pode não agradar a todos. Uma demonstração de coragem pode não ser entendida por todos, mas certamente será reconhecida. Eu lembro quando eu estava prestes a sair, deixar a minha antiga vida na Inglaterra, embarcar para os Estados Unidos, e de lá viemos para cá. Eu não estou aqui tocando minha própria trombeta, mas foi uma decisão que requeria coragem. Eu estava deixando meu emprego, minha carreira, meu lar, meus amigos, minha família, minha igreja, embarcando numa aventura. Não foi conveniência, ou medo, ou vantagem que me levou a tomar a decisão. Foi baseada em princípios. Princípio esse sendo que Deus deixou abundantemente claro qual era a vontade dele para a minha vida. Nunca decida no princípio de conveniência, facilidade, medo ou ganho próprio. Porque sempre que você toma decisões baseadas nestas coisas, você vai quebrar a cara. Requer coragem. Coragem. E nós temos coragem, porque a nossa coragem vem através do poder de Deus. Você lê em Atos, quando os apóstolos foram levados ao sinédrio para serem julgados e condenados pelos doutores da época, e os próprios doutores, os mestres, os líderes, os fariseus,
ficaram surpresos, dizendo, eles falam com poder e ousadia, mas são meros pescadores, semi-analfabetos, como é que eles estão com toda... Sabe o que era aquilo? O poder de Deus, que efetuou o querer, e lhes deu o poder. Eles não gostaram do que viram, mas reconheceram a grande coragem. As pessoas podem não gostar ou entender as suas decisões nos princípios corretos, mas eles vão reconhecer que é uma decisão, um exemplo de coragem. Davi e Golias, nós vimos, já mencionamos Daniel na cova dos leões. Nós temos os hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ester e Mordecai junto ao rei, como arriscaram tudo para livrar o povo. Coragem. Você sabia que Ester, quando chegou na presença do rei, o costume era, se eu entrar lá sem ele me chamar, ele pode mandar, ó. Foi quando seu tio falou, quem sabe que não foi para tal momento como este, que Deus te colocou no palácio. E muitas vezes Deus nos coloca em certos lugares, para tempos como este, para fazer a diferença. Mas isso requer coragem. Esther falou para o tio dele, ó, você jejue, todo mundo ore. Eu vou falar com o pessoal aqui dentro, minhas colegas, nós vamos jejuar, nós vamos orar, e amanhã eu vou entrar sem ser chamado, e seja o que Deus quiser. E o rei falou, venha. Poderia tão facilmente ter falado, corta. Obediência de uma pessoa pode ter um impacto imenso, imensurável e gigantesco na vida de multidões. A chave para tudo isso é obediência. O crente obediência tem coragem, tem poder, tem vontade, é destemido, é ousado. Por quê? Porque é obediente. É a chave. Obediência de um só, é só o que Deus precisa para fazer diferença na vida de multidões.